A gente vai sair sempre com a mesma blusa, com a mesma... Nesses primeiros blocos vai. Depois a gente troca de roupa, a gente traz um figurino. Não, eu faço, eu só vou lá, não dá então, e eu, né? Coloca cachecol, tira cachecol. Põe a preta. Pega casaco, bota casaco. Tira casaco. Mas eu acabei de Tira fazer isso. casaco. Estamos iniciando mais um programa Ser Criança na Infância da Fátima Gonçalves, psicomotricista, e nós vamos dar continuidade ao desenvolvimento de 0 a 1 ano e nós vamos falar um pouquinho do desenvolvimento cognitivo, é isso? Isso, exato. Então vamos lá. Então no programa anterior a gente abordou as fases que a criança passa, né, do ponto de vista motor até chegar à bipedia e entramos um pouquinho na questão do diálogo mãe-bebê, família-bebê, que traz essa criança para a comunicação, né? Então, a primeira forma de expressão da criança é esse contato tônico, né? De expressão e de melodia de voz, e que a criança, depois disso, vai se inserir na linguagem. Uma coisa importante da gente falar agora é que essa criança também tem um desenvolvimento cognitivo, né? O que ela aprende, né? Quais as situações que ela aprende? Ela aprende o tempo todo, né? A criança exposta, imagina que ela está tendo informações visuais, informações auditivas, informações desse meio todo o tempo inteiro. Seriam as cores, as texturas. Tudo, ela conforme a maturação vai, né? Até os 6 meses ainda o sistema visual vai se amadurecendo, o sistema auditivo já é muito maduro, já intraútero, né? Então, o sistema visual, ele vem... Então, a gente tem que entender que o desenvolvimento cognitivo, ele vem a partir dessas estruturas que vão se formando, vão se mielinizando. No entanto, ela é muito separada, né? Então, a gente não tem uma interligação entre os sistemas ainda. Então, desenvolve o auditivo, desenvolve o visual, desenvolve o motor, mas ele ainda não se integra. Por isso que a criança de 0 a 1, ela faz muitas situações por tentativa e erro. Uhum. Então, quando ela bate a mão no bichinho, ela percebeu que teve uma situação ali, né? Então, o mesmo comportamento que teve para ela desenvolver esse diálogo, ela vai ter na aprendizagem cognitiva. Então, quando ela bate essa mão no brinquedo, foi uma coisa não intencional, no entanto, isso aqui vai, né, a gente chama de reação circular. Que é, por exemplo, quando a criança pega e derruba uma panela, derruba um prato, ela tá sentadinha ali. A chave, né? Ela derruba, percebe o som, aí a mãe coloca de novo lá e ela pega e derruba. Exatamente. Então, e às vezes as mães ficam bravas, né? Então, assim, mas claro que é pra ficar bravo, não é pra ficar tacando o prato. Então, o que ela está vendo? Que esse mecanismo de ação e reação, ele acontece. Então, toda ação tem uma reação que ela pode ser a mesma se eu fizer do mesmo jeito. Uhum. Então, está construindo uma situação cognitiva. E tudo isso está indo para a cabecinha da criança como memória. Então, é muito importante de 0 a 1, essas experiências que ela trava com o meio, porque isso faz uma memória. Faz uma memória que vai ser um repertório que vai embasar o seu simbólico para a fala. Então, uma criança de 1 ano, gente, o estímulo, estar no meio já é muito estímulo. Então, você não precisa ficar lá com brinquedos de flashcards, com celular, com tela, gente. Tem que diminuir tela, né? A tela hoje é considerada a chupeta, né, do século XXI, porque a criança chora, põe a tela, ela quer interagir. Tem pais, é até legal você entrar nessa questão, porque nós estivemos no programa e teve pais que perguntaram se não pode dar a tela em momento algum. Até 2 anos em momento algum. Isso é reconhecido cientificamente, que a criança não pode ser exposta a esse tipo de tela até 2 anos de idade. Tela que você diz é celular TV, e tablet. tablet, TV também? Tudo. Né? Então, tá vendo? Eu já falei coisas. Claro, você vai falar, ai, nossa, que radical. A gente sabe que, né, botar um desenhinho ali dá uma segurada na criança, porque a gente tem que fazer. Em creches você vê a TV ligada. Sim, mas vamos entender que quando a gente faz uma recomendação de saúde, né,
A gente está falando do excesso, gente, tá? De hipótese alguma, eu recomendo tablet e celular para uma criança de até 2 anos. Eu não Nem 2 recomendo. minutos. Eu não recomendo, não. Agora, se tá lá a TV, a criança tá no meio, o pai tá assistindo TV, ela tá ali brincando, ela tá naquilo, mas ela não tá exposta a uma coisa que há discentre do resto, né? Então, assim, tela, ok, mas se ela for comer, ela vai comer no cadeirão, não virada para televisão. Né? Então, a gente tem que ter um pouco de bom senso e saber que essas coisas fazem parte do nosso universo, né? Mas assim, a criança não vai comer virada para televisão. Ela não vai... A hora de comer é hora de comer. Você entendeu? Ela tem que se concentrar na comida, no na sabor, na relação, textura. na linguagem que você está expondo a ela. Porque também não adianta você estar dando comida para a criança com o seu celular aqui. Você centrada no celular. Né? Que você me falou dessa relação olho a olho. Olho a olho é relação, gente. Que a criança quando você contata a criança pelo olhar, ela tem uma resposta aqui, né? Não é, eu não falo só com a boca. Eu estou falando com todo um corpo, né? E eu tenho a resposta, o feedback do outro lado a partir desse corpo do outro também, né? Se ele concorda, se ele discorda, né? E por que você acredita que não pode dar... Por exemplo, tem mães que em alguns minutos, não de forma excessiva, mas em alguns minutos oferece o tablet por jogos, por brincadeiras. Essa criança é muito pequena. Mas causa alguma coisa? Exatamente, é isso que eu estou falando. Nós estamos falando que estão sistemas que ainda estão imaturos, né? Então, é muita luz, né? É muita luz. É uma explosão de estímulo para um cérebro que está se desenvolvendo, né? Tem muita cor. O som, muitas vezes, é muito repetitivo, né? É uma coisa que fica... né? É uma coisa muito repetitiva. Não tem o sensorial ali, né? Quem disser para mim que um livro digital é a mesma coisa que um livro de papel, eu vou dizer que não é. Sensorialmente falando, Sensorialmente falando, não é. Afetivamente também não, né? Porque... Quem gosta de livro sabe que você rabisca, você põe do lado da sua cama, você, né? É uma coisa... Então, assim, a gente está falando de uma criança sensório-motora. Então, o que ela tem que ter de estímulo é estímulo sensorial, né? Ela tem que escutar música, né? Ela tem que olhar imagens, ver coisas, tocar em coisas, provar coisas. Isso é sensorial. O que isso vai dar a ela? Várias memórias, como eu estou falando, tudo que entra na criança fica lá nas caixinhas esperando para ser usado em algum momento, né? Então, essas memórias, isso é conhecimento, ela está aprendendo, né? Se ela está focada numa tela, ela fica absolutamente alheia ao resto. Não, ela fica vidrada, né? Ela não consegue ver mais nada. E existe uma atenção para o visual, uma atenção para o auditivo, uma atenção, né? E ali ela fica muito... E eu acho que o que mais perde dessa coisa, uma coisa que eu acho muito triste, é você estar num restaurante, isso hoje é muito comum, e todo mundo conversando e a criança virada naquele tablet. Porque é uma maneira também de bloquear a criança para não faça bagunça. Não faça bagunça, mas também não participe do afeto aqui dessa relação da criança. É que, na verdade, tem pais que nem querem, né, que a criança participe, justamente para não ter que cuidar e não ter esse trabalho de olhar a criança, né? Olha, cada um tem os seus motivos e as suas, né? Claro, eu não vou conseguir mudar o mundo nesse aspecto. Eu acredito nisso. Mesa é o melhor lugar para você ter questões de relação, né? Primeiro, comida é bom, é afetivo. As crianças não comem nada hoje. Elas não estão sentindo sabores, elas não têm uma relação boa com a comida, né? Porque os momentos de refeição é muito rico, né? Não só para aquilo que você está provando, prova isso, come isso. Então, essa criança tem que ser trazida para esse lugar. Do mesmo jeito que eu interajo ela no mundo, trago ela para o humano, eu tenho que usar desses lugares para que ela saiba se portar à mesa, né? Como é que ela se porta à mesa? Como é que ela se aprende? Você não ensinar, né? E a criança aprende por experiência de observar. Ela está vendo a mãe segurar a faca e o garfo. Ela não está simplesmente Agora, a partir abrindo do a momento boca. que ela está no tablet, Ela abre a não tá vendo boca, mais nada. Ela só abre a boca e alguém enfia dentro.
Então, não dá para perder. Eu não estou dizendo que eu não vou conseguir arrancar isso, né, do comportamento das pessoas, mas eu acho que a gente tem que pensar a respeito, né? Para tudo é muito bom, desde que não seja excesso. Excesso é ruim em tudo, né? Tá? E, então, voltando na questão da aprendizagem, né? Então, essa criança, ela aprende, né, de 1 ano até nessa coisa da tentativa e erro. E ela é muito capaz de aprender. Então, ela vai empilhar bloco, ela vai tentar enfiar nos buraquinhos. Todos esses brinquedos infantis que a gente conhece são coisas que ajudam a criança. Agora, a gente tem que pensar numa coisa importante, né? Que nesse 0 a 1, enquanto ela está aprendendo, na relação com o meio, ela está aprendendo o tempo inteiro, as crianças estão indo para a escola, né? E, gente, escola não é a nossa casa, né? É uma instituição que tem um tipo de forma que não é o formato que nós temos na nossa casa. Então, não adianta achar que a criança vai para a escola e para ser cuidada e que ela vai ter a mesma experiência que ela teria em casa, que não é. Da mesma forma, ela tem outras milhões de experiências, que é o contato com os outros, né? Mas ela vai estar num meio onde tem muita estimulação, principalmente de linguagem, mas que é um lugar tem formato. Então, ela come com todo mundo, ela dorme com todo mundo, ela tem hora para isso, tem hora para aquilo, tem hora para aquilo outro. Então, ela entra num lugar que tem um formato, que é o formato escolar. Ponto, né? Então, uma coisa que eu tenho percebido bastante, que cai também nessa coisa da hiperestimulação por tela, que é que a criança não tem mais o tempo do seu organismo ter o seu sono na sua hora. Era muito comum antigamente. Criança, começar a noite, eu, naturalmente, meu filho dormiu com 5 anos, ele ainda dormia à tarde. Hoje você escuta, as crianças não dormem, não. Né? É muito raro você dizer, né, aquela criança que dormiu, que tirou um soninho. É aquela sonequinha da tarde, a não ser quando é obrigada para a escola. A creche ainda mantém essa coisa, né? Depois do almoço todo mundo vai dormir. Até quem não quer vai dormir. Eu acho até bastante salutar, porque essa criança não aguenta 24 horas num bombardeio de informações, né? Então, e a gente tem muita criança que dorme mal também à noite. Então, com o meu filho, eu tive uma experiência de, desde muito cedo, a partir dos 3 anos, 2,5 para 3 anos, ele já não dormia mais à tarde. Porque a escola, ela tem o cantinho, que tem camas, inclusive, tem o cantinho do sono. E aí ele faz a opção de dormir ou não. E a criança tem a opção de dormir ou não. Porém, o meu filho sempre dormiu muito bem à noite. Então, 8 horas, 7, tanto que ele chegava da escola, jantava, tomava banho e capotava. E isso era 6:30, 7 horas ele estava dormindo para acordar às 7 horas, 8 horas do dia seguinte. Isso. Então, ele dormia muito bem, mas à tarde ele não sentia sono. Então, há problema ou não? Não, eu tenho uma teoria sobre isso, né? Gente, tudo é fenômeno na infância, né? Todo fenômeno, quer dizer, as mudanças sociais vão interferindo ou transformando o jeito de ser criança na infância. No entanto, isso não quer dizer que a nossa infância era melhor e essa pior. São infâncias diferentes e as crianças são resultado disso, né? E então, o que eu acho que as crianças hoje interferem nessa coisa de não dormir é que a criança se exercita pouco, né? Num momento, as crianças estão em espaços menores onde a quantidade de explosão para ela de desgaste energético é muito menor do que quando a gente brincava no nosso quintal. Então, se ela vai para a escola, ela tem um momento do parque, ela tem um momento, não sei o quê, mas ela está sempre, né, em espaços pequenos. Então, eu acho que a criança tem pouco tempo isso quando é em casa. Livre em não, qualquer lugar. A criança hoje ela tem muito pouco tempo de movimento, né? Dentro da escola existem os horários de movimento. É diferente de você sair correndo dentro da sua casa, brincar. É outra liberdade.